Boa noite. Estamos fazendo uma nova versão do terceiro e última parte dessa série. Novamente a visão de Brasília, o centro decisório de várias importantes políticas que virão por aí, tanto na área de saúde como econômica. O centro que o Brasil passou muito tempo reclamando, e com razão. Como eu disse no vídeo sobre a economia, nós temos muito que cobrar de Brasília, mas muito também que colaborar. Eu lembro quando criança que nós brasileiros sempre esperávamos aí um Messias. Cada presidente, eu lembro mais vivenciado, eu era criança ainda, mais do Collor, né, se elegendo como caçadores dos Marajás. E de Messias em Messias, nós nos encontramos hoje numa situação complexa economicamente, isso em 2016, 17, 18. E um outro elogio que eu faço à atual administração, que o Bolsonaro, com todas as críticas plausíveis que foram feitas com algumas coisas que ele falou, ele nunca se coloca como um Messias que vai resolver tudo. E eu não sei se isso talvez seja essa influência de um pensamento que o Guedes introduziu sobre uma parte liberal da economia, onde todos somos responsáveis, e nada melhor que essa lição para a pandemia, onde todos têm a sua responsabilidade. Ninguém sozinho consegue, mesmo um governo mundial, porque se você não fizer a sua parte, as coisas não acontecem. Então eu vejo sim, com grande, digamos assim, positividade e alegria, que isso pode ser um grande aprendizado. Ou não, vai só depender da gente, como sempre dependeu. Então, como a gente colocou no primeiro e no segundo vídeo, nós falamos no primeiro vídeo sobre a questão de saúde pública, nós falamos no segundo sobre a questão econômica, um impacto importante, que são nossas vidas, e agora a gente vai focar na lição, né? Isso aí é uma questão que talvez nós vamos pensar disso depois, mas é importante nesse momento, para que a gente não saia aí comprando excessivamente, deixando o vizinho sem o álcool gel, ou sem o papel higiênico, o pessoal está preocupado, ou sem a comida, porque aí essa pessoa, para sobreviver, vai sair, vai contaminar outra. Então, assim, a importância dessa autorresponsabilidade. Então, qual seria essa lição? Obviamente, na minha opinião. O mundo todo andava aí muito, mas muito dividido. Eu vivi, acho que quase 18 anos nos Estados Unidos, indas e vindas, e a política americana está, eu acredito, desde 2016, no ponto mais de divisão, né? Eu comento algumas coisas no primeiro vídeo falando de fake news, que você tinha aí uma amizade, por mais que muito discordante nas pautas, no Senado americano. Então você vê senadores do passado recente, um dos exemplos é o senador Ted Kennedy, que morre recentemente, né, alguns anos atrás, que apesar de grandes brigas e debates aí sobre política pública, etc., ele estava no Senado há décadas, desde que ele assume o seat, que era do irmão dele, do JFK, quando ele vira presidente. Mas, no final do dia, eles sentam, conversam, bebem juntos, comem juntos. Então é aquela coisa igual do lutador. Sabe aquele lutador de boxe ou de MMA? Que depois da luta se abraçam. A divisão de ideias é positivo, como a gente falou na questão econômica. Se todos nós pensássemos iguais, não chegaríamos a lugar nenhum, mas temos muita coisa em comum. Nesse momento de crise, até os Estados Unidos voltou a ter essa união, e isso já tinha acontecido várias vezes no passado, em guerras ou grandes catástrofes. Eu imagino que aquela que é um maior experimento democrático aí começou em 1776,
tem instituições fortes, estão sendo sim questionadas, mas faz parte. Está dito isso por todos os Founding Fathers. E aí, estamos nós aqui no Brasil, talvez achando que o mundo era diferente. Você tem uma visão aí de mundo que começa já desde com o Trump de repente fechar algumas coisas na economia, algumas questões colocadas que são importantes sobre acordos comerciais com a China, por exemplo, se foi a melhor forma ou não, é uma questão de posicionamento, mas estávamos nós aqui no Brasil, tranquilo, chega o Covid-19 e estamos todos na situação que estamos. Toda a nossa vida foi levantada de cima para baixo, e isso não é para uma pessoa, é para o mundo inteiro. Então, como eu falei num momento, assim, eu já tive momentos complexos na vida, estou vivendo outros, mas o que eu posso dizer é que estamos todos no mesmo barco. Então, independentemente se você é rico ou pobre, da esquerda ou da direita, você pode pegar o vírus e a minha vida depende da sua e a sua depende da minha. Então, eu acho que é um momento filosófico muito interessante de mostrar que somos realmente iguais. Temos que trabalhar juntos, é essencial para aprendermos uns com os outros, trocar dados. Acho que nossa vida vai mudar para o melhor em alguns sentidos. Vai ficar difícil por um tempo. O nosso futuro, eu acredito que seja muito, mas muito bom no futuro. Então, dizendo uma outra pessoa, acho que foi Churchill que falou que os melhores dias estarão por vir, ou não sei se foi algum americano que falou. Então, o Covid-19 chegou e eu diria que ele é um equalizador, né? Na verdade, assim, nós humanos somos iguais. Geneticamente somos iguais. Então, independente da sua cor, da sua nacionalidade, independente de tudo, somos realmente iguais, né? Você tem diferenças genéticas em algumas pessoas mais fortes, mais fracas, enfim, mas no fundo somos iguais. Eu quero colocar, por ter morado muito tempo, por ser um cientista político e economista, por gostar da questão de desenvolvimento econômico, por entender a importância da política, e os americanos realmente têm uma deferência, né, uma admiração pelos Founding Fathers, né? E eu vivi muito tempo em Boston, que foi um dos celeiros nessas discussões. Então, antes da independência, você tem toda aquela discussão sobre o que seriam os Estados Unidos, né? Em Massachusetts, que é uma das primeiras cidades americanas. Então, você tem lugares históricos, tem a história lá do Paul Revere, né? Que fala se os ingleses estão vindo pela terra ou pelo mar, enfim. É fantástica a cidade. Mas o que eu quero falar de Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente americano, e escreve muito do que está na Constituição, Bill of Rights. Esses homens, em 1776, no dia 4 de julho, assinam esse também chamada Bill of Rights, que além de algumas coisas que a gente já ouviu falar, tem as emendas constitucionais, cuja primeira é a questão da liberdade de imprensa, de liberdade de expressão, muito importante. É coincidência, né? Não é colocada aí como primeira, mas eu acho que tem um motivo, né? Coincidências não existem. Mas esses homens falhos, homens comuns, quer dizer, comuns assim, eram homens, né, de carne e osso, mas eles viram algo no futuro que até hoje nem os Estados Unidos, nem nós, nem ninguém no planeta vive realmente isso que está escrito na Constituição. Então ele escreveu: nós, esse novo povo que estava surgindo dos Estados Unidos, nós acreditamos que existam as verdades, né? Então nós seguramos uma verdade que é auto-evidente, self-evidente, que todos os homens são criados iguais e que tais direitos são dados pelo Criador e esses direitos são inalienáveis. E entre alguns dos direitos estão a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Alguns desses homens tinham escravos do sul, pouco mais de 100 anos
depois dessa declaração assinada, uma sangrenta guerra entre irmãos do norte e do sul americano, que até hoje ainda tem resquícios. Então, quando você vai para o sul, falando com sotaque de Boston, por exemplo, meu caso, ou um sotaque mais do norte, né? Você não é tão bem recebido. Se você é branco, mais. Você é mais bem recebido. Mas enfim, ainda existe isso, tá? Eu já viajei pelos Estados Unidos inteiro. Mas menos de 100 anos depois, existe uma grande batalha. A primeira grande divisão dos Estados Unidos. Lincoln, por suas convicções, assina o que seria a libertação dos escravos no meio da Guerra Civil. Enfim, os negros, minorias, apenas em 1964, pelas mãos do presidente Lyndon Johnson, quem começou foi JFK, presidente Kennedy, mas que é assassinado em 63, ele assina o chamado Civil Rights Act, que dá a afro-americanos a proteção legal para se andar na rua, entrar em restaurantes. Assim, gente, a gente fala de racismo no Brasil, sabe? Isso nunca aconteceu no Brasil. Enfim, eu sei que é complexo a questão, mas a questão é a seguinte: o que será que esse vírus tem a nos ensinar 300 anos depois de algo assim, de homens falhos que viram algo no futuro, de um mundo onde todos seriam iguais? Nós não precisamos ser iguais no mercado de trabalho, porque cada um coloca algum tipo de valor, né? Agora, nós somos iguais como humanos. Então é o seguinte, esse vírus, ele não está nem aí para sua nacionalidade. Se você é rei, rainha, presidente, Boris Johnson, o primeiro líder mundial que está contaminado, ele não se importa só que se você é ateu com a sua religião, de onde você veio, por que você acredita, se é que acredita. E algo que a gente vem discutindo muito ultimamente, ele não importa se você é homem ou mulher, sua opção sexual, e muito menos com a sua opção política. Então, eu já falei na parte econômica que nós temos alguns heróis que estão se arriscando todos os dias para que as cadeias produtivas continuem, pelo menos no mínimo necessário, para alimentar 210 milhões de pessoas. E também para poder exportar, alimentar outros milhões de pessoas pelo mundo, continuar nos cuidando, e por isso a importância. Eu falo para vocês olharem a questão das simulações, a importância do porquê que é ficar em casa, pelo menos nesse momento, até nós termos mais informações. E são esses: é o fazendeiro, é o bombeiro, os médicos, a linha de frente, os policiais que têm que manter a lei e ordem, o exército que pode manter a lei em ordem e também garantir novos hospitais de campanha. De novo, nenhum sistema de saúde está preparado para isso. O motorista do caminhão que vai ter que continuar fazendo as suas viagens, as ambulâncias, o lixeiro, que como eu disse na questão econômica, é crucial para uma cidade por dias, semanas, um mês, sem coleta de lixo, é uma catástrofe do ponto de vista de saúde pública. Então, vamos respeitar todos. Não existe, é uma engrenagem minuciosa a nossa economia, e se você tira alguma coisa quebra, para de funcionar. De novo, isso é a importância de a gente achatar a curva, para você não ter milhões de pessoas precisando de hospital, né? Não é morrendo, mas se você precisa de hospital e não tem leito, acaba morrendo. Então, isso está sendo um pouco mais explicado durante a questão da simulação, e aí vocês podem olhar com mais calma. De novo, para realmente deixar que todos que precisem, o mínimo possível, se infecte, seja tratado da melhor forma. Teremos tempo, né, para a gente poder pesquisar e entender o vírus. Então essa é uma lição que o trabalho em conjunto está sendo muito necessário, muito crucial. Todos pelo mundo, os cientistas, estão trabalhando juntos. Em 61 dias, a primeira vacina, o teste de uma primeira vacina, o teste da Phase 1, foi iniciado. Isso é um recorde mundial.
E eu tenho certeza que juntos conseguiremos muito mais. De novo, se você está doente, é de um grupo de risco no sentido de poder ter mais chance de morrer, tente ficar em casa. Você tem que entender que, como a gente explicou na área econômica, que é totalmente ligada à área de saúde e vice-versa, não existe um grupo de risco no sentido de alguém que pode pegar menos. Então, assim, todos têm a possibilidade de pegar e níveis de risco só muda o seguinte, a possibilidade de você ser hospitalizado, que é alta também em pessoas mais jovens, no sentido de achar que não vai acontecer nada. E aí o que acontece? Se você se expõe, você tira o leito de alguém que, se pegar, precisa de um cuidado mais intensivo. Então, pessoas mais velhas têm mais chances de parar na UTI e de falecer do que pessoas mais jovens. Mas você tem nos Estados Unidos 2, 3% de pessoas jovens precisando de internação. E esse número está subindo porque as pessoas estão sendo irresponsáveis, se expondo. Estava no meio da Spring Break, que é umas férias no meio da primavera, antes que vai começar os finals, as provas finais, e milhões de pessoas estavam pelas praias, milhares de pessoas, né, de estudantes pelos Estados Unidos inteiro, e muitos desses estão contaminados porque lugares fechados, festas, esse tipo de coisa, e aí o CDC, Dr. Fauci, todo o pessoal começou a falar que a contaminação estava descendo desproporcional e hoje você já tinha esses jovens como a maior grupo de contaminados. Isso que já se sabe. Então, por favor, fique em casa, se proteja, faça a sua parte, porque infelizmente a minha vida depende de vocês e a sua depende de mim. Então, cada um fazendo a sua parte é essencial. Se você vê alguém não fazendo a parte dele, haja com o seu exemplo, faça a sua parte e em algum momento ele ou ela terão vergonha e entrarão. A melhor forma de ensinar é fazendo a sua parte. Uma coisa que o brasileiro precisa fazer. E aí, todos nós sairemos dessa melhor, mais fortes como nação, mais fortes como pessoas, porque nós nunca passamos por algo assim. Infelizmente, o Brasil sempre teve uma vida maravilhosa. Assim, claro, cheio de problemas, mas nunca passamos por catástrofes, entendeu? Tivemos Brumadinho, outras coisas, alguns deslizamentos, mas é algo assim regional. Então, você não está nesse lugar, então, se nós não tivemos uma guerra civil como os Estados Unidos, ou como a Europa, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Então, assim, você percebe no povo. Quando você anda pela Europa, você sente que isso, apesar de a guerra acabou em 44, 5, não me lembro, essas pessoas ainda têm esse sentimento. Então, qual será que é nosso futuro? Né? Então, muitas coisas mudaram. O mundo como nós conhecíamos não existe mais. Talvez possamos ser mais gratos pelas pequenas coisas. Olha só, imagina se nós estivéssemos presos em casa em 1917, 18, sem Netflix, sem Amazon Prime, sem YouTube, sem, enfim, tanta coisa que a gente consegue se interter, conversar com as pessoas, poder falar por vídeo, fazer, conversar. Eu estou conversando hoje, nessas últimas 3 semanas, quase que diariamente com pessoas pelo mundo inteiro, pesquisadores, lendo coisas. Então, tudo que acontece na Europa a gente está sabendo, enfim, nos Estados Unidos, na Ásia. Olha que mundo maravilhoso. Esse é o melhor momento da história humana que a gente conhece. Tudo é mais fácil. Tudo é mais seguro. No primeiro vídeo a gente fala de dados reais, que o mundo é menos violento, que o mundo é mais saudável. Enfim, só você olhar o debate, por exemplo, das pessoas estarem vivendo mais, entendeu? Antigamente, no começo do século XX, as pessoas não viviam mais de 40 anos, na média, entendeu? Então vamos lá. E aí? É o fim? Será que era 2012 o fim do mundo, mas no caso é 2020? Será que é o fim? Será que finito is the end? Olha, eu realmente não acredito. Eu acredito que esse talvez seja o final
de algo, mas o começo de algo muito melhor. Uma grande oportunidade, porque crises são oportunidades. A Grande Depressão Americana formou o que eu acredito, muitos historiadores, a maior nação, a maior economia do planeta. É um processo lento, onde todos têm que fazer a sua parte, mas é possível. De novo, Londres, em 1940, quando começam os bombardeios da Força Aérea Alemã, que era chamado German Blitz, né, que era os raios, né? Então, diversas vezes, às vezes noites seguidas, Londres, ao redor de Londres, bombardeios massivos aconteciam. A Inglaterra tinha feito todo um provisionamento, as casas, as cidades tinham feito abrigos, mas chega um momento que é toda noite, que as pessoas não querem correr das suas camas para os abrigos, pessoas começam inclusive a dormir no Underground, que é o metrô de Londres, que é super antigo. A vida continua, o leite é entregue no meio das ruínas, os bombeiros passam a noite apagando incêndios, mas a vida continua e nós não estamos com bombardeiros na cabeça. Essa frase me acompanha há muito tempo. Esse que é Sir Winston Churchill, que virou primeiro-ministro logo quando Hitler começa, né, a invasão de vários países da Europa. Ele foi, na Inglaterra, um dos únicos, acho que por 10 anos, a falar contra Hitler, e até muitos falam que a Inglaterra teria dormido, né, por appeasement de Hitler. Ele não era a primeira opção, nem do primeiro-ministro na época que perdeu a confiança da House of Commons. Ele não era a primeira opção do rei, porque ele tinha dado suporte ao então irmão dele, rei, a casar com uma americana divorciada, por isso teve que abdicar. Mas ele é convidado, porque naquela bagunça acreditam que ele era a única opção, porque todos os lados aceitariam. E aí ele faz um discurso que eu acredito que cada um de vocês, em qualquer lugar que estejam escutando isso, pode servir. Então ele fala o seguinte: chega um momento na vida de você, brasileiro, brasileira, um momento especial, que é como se figurativamente você estivesse sendo tocado nos ombros e oferecido uma chance de fazer algo muito, muito especial. Único para o seu caso, a sua habilidade, a sua realidade. E os seus talentos, no caso. E que tragédia seria se esse momento encontrasse você despreparado ou não qualificado naquilo que poderia ser a sua hora de maior glória. Então, independentemente se você só vai ficar em casa, talvez você vai ajudar o seu vizinho que você não gosta. Num país cristão a gente tem que ajudar o inimigo. Ou você vai estar na linha de frente, arriscando literalmente a sua vida, como se fosse uma batalha, para garantir que todos se alimentem, que todos sejam cuidados. Não importa. Ou se você é o ministro ou o presidente que tem esse poder e essa responsabilidade em suas mãos. E olha, gente, tendo convivido com algumas pessoas lá fora, e que às vezes em alguns momentos eu trabalhei com um ex-ministro americano, isso pesa, gente. Não é fácil você dar aquela canetada, entendeu? Então assim, e por isso que eu falo de união, de críticas construtivas que ofereçam alguma outra saída. Então é isso. A todos nós, 210 milhões de pessoas, podemos usar, independente de onde vivemos, onde estamos, quais são as nossas funções, se somos médicos ou se somos professores, ser útil
E nisso é específico para a sua realidade. E com isso pode ser a sua hora de maior glória. Eu contei na questão da reconstrução e eu, eu tinha uma empresa na Alemanha que ficava numa cidade chamada Arsenal, que é perto dessa cidade, é tudo ali na região de Frankfurt. Aschaffenburg é uma cidade antiga, da época romana, acho que de 800 e alguma coisa depois de Cristo, e uma cidade pitoresca, tipicamente bavariana, né? Bavarian, é, da, da Alemanha. É incrível. Quando você anda você vai chegando na cidade, sério, parece que o fazendeiro fez da fazenda um jardim. É tudo é perfeito. Uma cidade pitoresca, tem castelo, tem umas coisas muito legais. Um castelo que é do século XV, se não me engano, uma coisa assim. E eu lembro que a primeira vez que eu cheguei na cidade, a gente foi visitar essa cidade no dia da semana, com meu sócio alemão, a gente foi comer alguma coisa. E esse castelo é muito bonito, antigo, imponente, só que tinha umas fotos que mostravam o que teria acontecido logo depois do final da guerra, né? Então a Alemanha no final da guerra é varrida pelos bombardeios aliados até que Hitler se rende. Mas é isso aqui que estava, aquela linda e maravilhosa cidade. Isso qualquer um pode ir lá, tem essas fotos disponíveis. E aqui, olha, eu acho que é mais ou menos a região desse square que tem o castelo. Lá no castelo, é claro que você consegue olhar e arrepia. Você olhar aquela coisa toda destruída e aí você vê o que você está vendo hoje. Está tudo lá. Parece que nunca aconteceu nada e não é tanto tempo. Está tudo em pé. Então, assim, independentemente, a gente não está sendo bombardeado e, claro, vamos ter aí dias difíceis de poder ficar em casa, de ter que ficar em casa, de estar longe das pessoas, de não saber, de uma ida ao supermercado ser algo arriscado, porque a gente não sabe onde está esse inimigo invisível. Mas aí, citando algo que está no nosso Velho Testamento, que seria esse livro judeu, né? É um dos preceitos do Talmud, que é um livro judeu, essas partes estão aí que a gente chama de Velho Testamento, que é aquele que destrói, isso teria sido dito a Adão, tá? Isso teria sido dito a Adão. Aquele que destrói uma vida é considerado pelo Senhor, no caso ele fala Scripture, que seria pela Bíblia, lá pelo livro sagrado, como tendo destruído todo o mundo. E aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Então, cada um de nós hoje podemos salvar a vida daquele que está do lado, daquele que, se a gente estiver sentindo mal, vamos ficar em casa, pode ser ou não pode ser que a gente esteja contaminado, e com isso podemos salvar uma vida. E aí, um Deus, independentemente de como você chama esse Deus, ele vai entender que você ajudou a salvar o mundo. Esse vírus é isso aí. Essa é uma foto do vírus, né? E eu até coloquei na questão da economia, mas o mundo, infelizmente, só chega a entender e parar com as diferenças que eu acredito realmente que nós temos tanta coisa em comum, como precisar de água e comida, querer estar com os amigos, com a família, descansar, se divertir, tanta coisa comum, porque assim, eu já andei o mundo inteiro. As pessoas, no final do dia, gostam de estar com a família, com os amigos, entendeu? Então assim, você pode ir num bar em Tel Aviv, você pode ir num bar em Nova York, em Hong Kong, em alguma cidade árabe. As pessoas estão lá conversando, tomando um café. No caso de algumas cidades árabes você tem álcool, outras não, mas você tem grandes cafeterias, na Turquia, por exemplo. Enfim, será que nós realmente vamos precisar daquele alienígena, daquele robô gigante, sei lá, dessas ficções científicas? Eu acho fascinante, porque o mundo só se junta para resolver um problema. E ó, a gente tem problema de sobra, tá, gente? Tem problema de poluição, tem problema
de fome, de doenças. Então, entendeu? A gente fica brigando por, esse cara quer isso, quer aquilo. Então acho que é o momento da gente pensar. Será que eles não poderiam ser esse alienígena para a gente ver Israel lutando ao lado dos palestinos? Isso para mim marcou. Esse filme é o Independence Day, acho que é de 1900. Eu já estava morando nos Estados Unidos em 97, 96, porque é uma época que muito está se falando sobre o conflito. Então vamos fazer que esse seja nosso alienígena, em vez de chamar de vírus de Wuhan ou da China. Eu acho que é importante, depois que tudo isso passar, nós podemos criar mecanismos aí para que nada aconteça, porque da mesma forma que aconteceu na China, e de repente teve ou não teve aí uma medida rápida, pode acontecer aqui no Brasil, pode acontecer em qualquer outro lugar. A gripe espanhola chama gripe espanhola, mas o primeiro caso acontece nos Estados Unidos, é que houve várias coisas na Europa lá, mas ninguém sabe de onde veio. Então vamos chamar de, sei lá, alienígena, sei lá, vamos dar um nome legal aí, Guerra dos Mundos, e vamos fazer a nossa parte. Né? O mundo nunca teve melhor, a vida nunca teve mais fácil, temos problemas, só que hoje, gente, a gente discute se um cachorro deve ter ou não direito, ou uma vaca. Olha que maravilha! Em 64, um negro não entrava num hotel, não bebia num bebedouro. 64, gente. 1964. Rosa Parks, que tem aquela famosa história do ônibus, os negros tinham que sentar na ponta. Desculpa, no fundo do ônibus. O presidente Kennedy tem que mandar a Guarda Nacional. Você entende? Quase criando uma guerra civil para o governador Wallace aceitar 2 estudantes negros. Eu morei num prédio em Boston que foi a primeira escola dessegregada dos Estados Unidos. Chamava Phillips School, em Beacon Hill. Então, assim, a gente está tão longe. E é importante a gente saber se o cachorro tem direito, se a gente tem que comer alguma coisa ou não, enfim. Mas só de estar conversando sobre coisas que passaram, então os direitos humanos já passaram para os animais. Então a gente está evoluindo como sociedade. Entendeu? A gente está tratando as pessoas mais vulneráveis de forma melhor. Então a gente está sim melhorando, o mundo está sim menos violento, as pessoas estão sim, eu convido vocês a verem o vídeo 1, que fala claramente os dados estatísticos de um professor de Harvard, que mostra com dados arqueológicos, uns dados desde a Idade Média de estatística que tinha. Então o mundo precisa, tá vendo? A gente mora nessa pedrinha aí, Little Rock, que a gente chama planeta Terra. Enquanto a gente não conseguir ir para algum lugar, vamos ter que resolver as coisas por aqui. Entendeu? E a paz é mais barata. Hoje, a guerra, desde a bomba atômica, ela não é um instrumento político mais. Porque o custo ficou caro. Porque não tem vencedor. Guerra sempre foi um instrumento político, um instrumento econômico. Quando você tem a primeira bomba atômica explodindo em Nagasaki, em Hiroshima, esse negócio muda. A gente passa décadas numa guerra fria, onde qualquer coisa pode acontecer. E se acontecer, os dois lados morrem. Então, como eu falei anteriormente, vamos fazer a nossa parte, seja gentil, perdoe o seu inimigo. Inimigo no sentido, a gente não tem inimigo mesmo, assim, algumas pode até ter, mas nós que somos um país cristão, pela maioria, temos que fazer pelo inimigo, aquele que você não gosta. Porque para fazer para quem gosta é fácil. Seja útil, faça a sua parte, colabore, compre das pequenas empresas, não compre mais que o excesso, compre para 2 semanas, é o recomendado por enquanto, para que as pessoas não tenham nenhum desabastecimento. Pense no coletivo, porque se você não pensar no coletivo, vai te afetar. Sua vida sempre afetou. Então, assim, só que se você não é responsável, todo mundo perde. Só que pessoas no coletivo vendo o seu exemplo, então, assim, é uma coisa simbiótica. E faça a sua parte. Nós realmente acreditamos que o Brasil
tem jeito, por isso que eu estou de volta também. Também várias vezes que eu vou embora, alguma coisa acontece, ou de bom ou de ruim, que acabo voltando, como foi minha última problema de empresa nos Estados Unidos, e recomeçamos aqui. Então, tecnologia, ingenuidade humana, como diz o Prêmio Nobel de Economia de 2018, chamado a teoria de endogenous growth. Toda essa tecnologia, conhecimento, criatividade, nos fizeram chegar nesse que é o melhor momento para se viver até hoje. E o mundo é melhor do que nós imaginamos, só que infelizmente lemos muito, temos muito fake news, temos muita informação, então assim, a gente fica triste quando alguém morre na China, ou quando alguém morre num, sei lá, um atentado de 10 pessoas numa escola nos Estados Unidos. Mas a gente pensar com a cabeça que a gente tinha, sei lá, 100 anos atrás, isso era cotidiano, entendeu? As pessoas eram executadas por nada. De novo, as informações são importantes. Não dissemine um vírus que nós conseguimos curar, que é a desinformação, a mentira, fake news. Fake news é uma palavra bonitinha para falar mentira ou fofoca. É fofoca, gente. Mamãe, papai sempre falou que fofoca é negativo. Ninguém gosta de gente fofoqueira. Então, olhem nos sites oficiais, Ministério da Saúde, CDC, Center for Disease Control, Estados Unidos tem conteúdo espanhol, World Health Organization, OMS, que tem conteúdo espanhol, CDC, você tem várias informações do início, do que está acontecendo. De novo, a gente falou dos casos de Singapura, China, Taiwan, Coreia do Sul. E aí é o seguinte, todos precisamos. Então a gente precisa dos economistas, nós precisamos dos cientistas, dos professores, cabeças pensantes em suas áreas, porque isso é um approach multidisciplinar, porque áreas econômicas afetam áreas de saúde econômicas, sociais, as pessoas estão ficando cada vez mais nervosas, natural. Nós temos nos Estados Unidos chamado de snow day, às vezes você fica 3 dias parado em casa quando tem um blizzard muito forte, só que isso é um snow day aí, isso até foi falado lá, de meses. Então eles até chamam isso de cabin fever, tipo a febre de ficar dentro de casa, né? Então, a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.